Deixa eu ver aqui, está gravando, tá, né? Tá gravando, né? Ok, então podemos começar, né? E vamos continuar com a nossa aula, com o nosso curso. A gente hoje vai fazer isso, né? Vai fazer. A gente combinou com as equações de máximas de Mermont. Vamos agora falar sobre a equação de Helmholtz, que é a forma, né, harmônica da equação da onda, basicamente, né? Vamos resolver essa equação em cartesianas, porque a solução em cartesianas dá um tipo de solução que pode ser usada para sintetizar outras soluções, certo? Então, eu vou falar sobre a onda plana, que é a solução do regime harmônico, né? E daí a gente vai fazer interação de campo com a matéria, usando como modelo o oscilador harmônico, certo? Fazer o modelo do oscilador harmônico que serve para explicar um bocado de coisa, né? Como é que os materiais absorvem radiação, tá certo? Por exemplo, né? Até a explicação de cor, né, de objetos. Esse modelo pode servir, certo? Então, você tem, na ausência de fontes, né? Nós temos aí que B é simplesmente uma réplica de H, misera H, D igual a Y0E. As equações de máximo no regime harmônico ficam dessa forma, né? O B saiu, ficou misera H. Não tem o J, que é densidade corrente, é nula, certo? Está na região livre de fontes. J também é Y0E. Divergente de D igual a zero, a mesma coisa que divergente de E igual a zero, divergente de H igual a zero. E aí a gente vai agora gerar uma equação diferencial, ou para E ou para H, né? Para isso, eu vou aplicar, por exemplo, o rotacional novamente em uma dessas equações, por exemplo, nessa aqui. Quando eu faço isso, o que acontece? No segundo momento aparece o rotacional de H, que é relacionado ao próprio E, certo? Então, você vai ter uma equação só em E. Se eu fizer rotacional duplo de H, aparece uma rotacional de E, que é relacionado a H. Eu gero uma equação só em H, né? Por exemplo, vou fazer aqui, usando essa identidade, né, rotacional do rotacional é gradiente divergente menos laplaciano. Aplica no campo o H, tá certo? A gente obtém essa equação. Só mostrar rapidamente o que acontece aqui, certo? Aí você tem... Como é que o sistema é feito para você ter que ficar devagar, né? Quando eu saio da tela e volto, ele não é mais rápido, é outra coisa, certo? Então, rotacional de um vetor, né? Por exemplo, de H, de E, né? Isso aqui vai dar gradiente divergente, né? Menos laplaciano de E, né? Laplaciano de um vetor, a operação dupla do Nabla. Isso aqui dá zero, né? Bom, isso aqui é igual a rotacional do que está do lado direito, tá certo? Que é menos J ômega mi0 H, né? Que dá menos J ômega mi0, rotacional de H, que por sua vez é igual a J ômega ε0 E, né? Então, J com menos J dá 1, certo? Vai dar ômega 2 mi0 y0. Vezes E. O lado de lá vai dar, isso aqui dá zero, então vai ficar menos laplaciano igual a isso. Então você fica com a equação do tipo laplaciano de E, mais, né? Porque se vem para cá, fica mais, ômega 2 mi0 y0, vamos chamar isso aqui de K ao quadrado, certo? Uma constante igual a zero. Quem é K ao quadrado? Bom, K ao quadrado é ômega 2 sobre C2. Quem é C2? 1 sobre mi0 y0, ou seja, C é igual a 1 sobre raiz, né? Se a gente calcular isso aí, vou fazer essa conta rapidinho, já fiz isso antes, mas vou fazer de novo aqui só para mostrar. Isso aqui dá o quê, né? Vamos ver.
Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7, unidades assim, né? N por metro. ε0 é 10 a menos 9, aquela formulazinha lá, aproximada, sobre 36π, né? Unidades assim. Mi0 y0 dá quanto? Dá 1 nono vezes 10 a menos 16. Né? 1 sobre Mi0 y0 vai dar 9 vezes 10 a 16. E a raiz dá 3 vezes 10 oitava unidades de velocidade. Né? Se você olhar dimensionalmente aqui, certo? Isso aqui é unidade de comprimento a menos 2. Né? Certo? Bom, se é comprimento a menos 2, isso aqui é 1 sobre tempo ao quadrado, isso aqui tem que ser comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Então, C é comprimento sobre tempo, que é velocidade, certo? Então, isso aqui é metros por segundo. Velocidade da luz no vácuo, né? Tá? Bom, aparecem esses parâmetros, né? Voltando aqui, K igual a ômega sobre C, ômega raiz de 0y0, também pode ser escrito como ômega sobre C. Isso aqui é o chamado número de onda, né? Número de onda no vácuo. A gente vai interpretar já isso. Isso quer dizer a frequência espacial angular. Não tem a frequência angular temporal? Radianos por segundo? Isso aqui é radianos por metro, certo? O K. Ele tem um papel semelhante a ômega. A gente vai identificar já isso aí, certo? Então, essa equação que a gente obteve aqui é chamada da equação de Helmholtz. Uma equação diferencial de segunda ordem para um vetor, né? São três equações. Né? Você decompõe no sistema de coordenadas, depende do sistema, pode ficar mais complicado ou menos. Em cartesiano é mais fácil, né? Quando você decompõe em cartesianas, certo? O laplaciano, você pode dizer que essa equação gera o versor laplaciano da componente. Tá? Se for em outro sistema de coordenadas, isso aqui é complicado, porque o laplaciano atua sobre os versores também, certo? Os versores são variáveis. Em cartesiano, eles não são. Então, ele sai da operação diferencial, fica o laplaciano só sobre as componentes. Então, só recapitulando, né? Número de onda. Vou botar aqui. Está aqui, ó. Número de onda no vácuo. Dimensão dele, comprimento a menos 1, né? Tá? Que é radiano por metro, na realidade. Isso é um parâmetro importantíssimo, né? Para a gente entender a propagação aerodomagnética. Isso aqui já acabou, né? Bom, vamos agora resolver, né? Essa... Cadê a equação? Não está aqui, não. Deixa eu abrir aqui. Já é 2, né? Pronto. Vamos resolver essa equação em Helmholtz, né? Você tem aí a equação de Helmholtz. Supõe que o E seja decomposto em cartesianos, tá? Ou H. Outra coisa, né? Você esqueci de falar. Se eu fizer o mesmo procedimento para a equação para H, eu vou obter o laplaciano de H mais K2H igual a zero. Mesma equação. Certo? Então, eu resolvo para um, depois eu uso as equações de Maxwell para achar outro. Eu vou trabalhar só com o campo elétrico por enquanto. Então, suponha que o campo elétrico seja decomposto, né, em cartesianas, soma, né, igual a 1 até 3, versor AI, vamos fazer I, 1 até 3, não, vamos fazer I igual a X a Z, certo? X até Z de AI, né, é I, certo? Então, a equação de Helmholtz, como eu falei, o laplaciano não atua sobre o versor, porque ele é constante, o versor em cartesianos. Então, você vai ter a equação de Helmholtz, para cada componente, né, fica uma coisa assim, né, soma de I em X até Z, de AI, né, isso fica laplaciano de EI, de uma função escalar, né, mais K2
é I, igual a 0, né? São 3 componentes. Rigorosamente seria 0, 0, 0, certo? Componente X é 0, componente Y é 0, componente Z é 0. Né? Bota 0 só para simplificar aqui, certo? Ou seja, a gente tem uma equação diferencial escalar simples, seja psi uma componente, tá certo? Uma das componentes. Então, é a mesma equação para cada componente. Vamos resolver para uma componente e vai entender a solução no caso geral, né? Então, vou fazer aqui mais rápido. Então, para cada componente, você tem o Laplaciano de psi mais K0. Eu chamo ele de K0, né? É importante fazer essa distinção, tá certo? Pessoas esquecem de fazer. A gente está falando do número de onda, né? Mas agora, particularmente, a gente está no vácuo, né? Daqui a pouco a gente vai entrar com matéria, tá certo? Por enquanto é vácuo. Então, o número de onda no vácuo vai ter um símbolo especial, que é o K0, certo? Ômega sobre C no vácuo. Né? Então, vamos resolver essa equação. A gente vai resolver em cartesiano, que é o que está fazendo. Vamos assumir, primeiro, como toda estratégia de solução de equação diferencial, você tenta uma solução que ela é separável, um produto de três funções, certo? Por que você faz isso? Porque você acha uma autofunção do sistema. Daí, qualquer função depois, mesmo que ela não seja separável, se decompõe em componentes que são desse tipo. É assim que se faz série Fourier, né? Essa é a estratégia. Você acha funções de base, certo? E decompõe uma função arbitrária em termos da função de base. Essas vão ser nossas funções de base. Nossas funções de base, elas são produto das funções. Né? Uma função de x, uma de y, uma de z. O Laplaciano de cartesianas dessa forma, certo? Então, se eu aplicar esse Laplaciano de psi, ou seja, observe que cada derivada atua sobre uma função. Então, por exemplo, se eu calcular a derivada segunda disso, passa para fora GH, fica a derivada de F. Derivada em relação a Y, passa para fora FH, fica a derivada de G, certo? Então, você fica aí mais ou menos, né? Originalmente aqui teria GH, né? D2F dx2, aqui teria FH D2G dy2, aqui teria FG. E aqui teria mais K0 ao quadrado vezes psi, que é FGH, certo? Daqui o que a gente faz? Divide tudo por FGH, né? Certo? Aqui fica 1 sobre F, aqui fica 1 sobre G, aqui fica 1 sobre H, né? Tá? Então, vou apagar isso aqui. Geramos essas funções sobre uma constante. Então, toda vez que a gente faz isso, para que a gente faz isso? Para a gente poder mostrar que você tem funções arbitrárias aqui. Ó. Isso aqui, em geral, seria uma função só de x, tá? Né? É um sobre f vezes derivado de f, né? Só de y, só de z. Olha, como é que eu vou somar funções que dependem de variáveis independentes com uma outra constante para dar um valor nulo, para qualquer que seja x, y, z? Só se essas quantidades forem constantes também. Então, você tem aí uma primeira constante de separação que vai definir dessa forma. Vamos assumir tudo real aqui, tá certo? K é real, né? Quer dizer, isso aqui garante que é um número positivo, por exemplo. Se fosse mais, é um número negativo, né? Certo? Ele vai gerar essa solução primeiro. Soluções diferentes vão aparecer depois e vai interpretar o significado delas depois. Nós vamos gerar essas funções primeiro, que tem esse sinal aqui específico que a gente está escolhendo, certo? Por que menos, né? Porque se esses são números reais, K0 ao quadrado vai cancelar com essa contribuição aqui, certo? Se botasse mais, não tinha como cancelar usando números reais. Então, ou seja, com essa escolha eu tenho o quê? K0 ao quadrado é a soma dos quadrados desses parâmetros Kx, Ky, Kz, certo? Ora, gerando equações diferenciais em cada coordenada, por exemplo, né? D2F, dx2, 1 sobre F igual a menos Kx. Isso aqui daria mais Kx ao quadrado, desculpe. F igual a 0. Né? Porque D2F dx sobre F eu chamei de menos Kx ao quadrado. Então deu isso aqui, certo?
As outras equações semelhantes vai dar ky² para g, kz² para h. A solução dessa equação é da forma seno de kx ou cosseno. Nossa álgebra vai ficar mais facilitada se a gente usar exponenciais complexas. A gente vai evitar funções seno aqui. Em cavidades, a gente vai se deparar com funções seno e cosseno em cavidades retangulares, por exemplo, ondas estacionárias. Aqui a gente vai usar exponencial de mais ou menos j kx. São as duas soluções, tá certo? Possíveis, né? Combinações dessas soluções dão seno e cosseno. Combinações de seno e cosseno pode ser escrito também como exponenciais complexas, né? Ora, então isso vai acontecer para cada função, né? Exponencial de mais ou menos j. Solução para g seria mais ou menos j ky, y, né? Solução para h seria mais ou menos j kz, z, certo? Então, a solução para psi, uma solução específica para psi, é da forma... Vamos escolher só um sinal, a gente vai ver que basta escolher um sinal, porque o resto é também consequência dessa solução inicial, né? Então, você tem aí essa solução. Tá? Um tipo de solução para psi, né? Solução em que você tem uma exponencial que é uma função de 3 variáveis, linear nas variáveis, né? Essa escolha que a gente fez. Tá? Ora, cada componente é dessa forma, né? Então, por exemplo, a componente x pode ser escrita dessa forma, pode ser escrita como um a, né? Vezes essa função específica, tá certo? Vezes essa função psi, né? Digamos assim, né? A y seria um b, né? Vezes psi. Puxa vida, bicho. E a peraí, foi embora aqui. E a EZ seria um C, né? Vezes essa função, tá certo? Uma constante, né? C. Certo? Se você recombinar tudo, vai dar o quê? Um vetor constante com componentes ABC, vezes uma função, que é essa função aqui. Né? Além disso, vamos chamar então esse E0, né? Vou botar assim para não ter que escrever os versores ABC. Né? Vou definir um vetor chamado vetor de onda e componentes kx, AX, né? KY mais KZ a Z. E o vetor posição no espaço 3D que a gente usa, né? Eu falo no livro, lá no prefácio, a grandeza mais importante que aparece o tempo todo é o X. Então é X a X mais Y a Y. Ele aparece muito, né, em todo o que ele está aparecendo, certo? Mais Y a Y, mais Z a Z. Vamos de mais, não sei. Mais Z a Z, né? Ora, então, esse fator aqui é o produto escalar do vetor de onda com o vetor posição. Né? Então, a função psi, na realidade, é exponencial menos j, vetor de onda, x, produto escalar. Tá? E aí nós temos a forma da nossa solução em cartesiana, né? Nossa onda, nosso campo elétrico, digamos assim, né? O que ele é? Aquele vetor ABC exponencial de menos j kx, de forma bem compacta, tá certo? Por enquanto, todo mundo aqui é real, a gente vai ver depois como é que essas coisas podem se tornar complexas ou imaginária pura, tá certo? Isso pode acontecer, né? Produto escalar de K com K, né? O número de ondas no vácuo ao quadrado, que está no vácuo ainda, né? Que é a soma dos quadrados. Tá? Então, essa é uma forma bem compacta dessa solução específica, né? Quando a função é separável. Essa vai ser o nosso harmônico, certo? Ou seja, lá, qualquer outra situação, né?
Até ondas cilíndricas, que tem perfil cilíndrico, eu posso usar ondas planas para poder... Que é a onda plana, quem está gerando aqui é uma chamada onda plana. Né? Posso usar onda plana para poder gerar ondas ou esféricas dos cilindros. Tá? Uma onda esférica muito longe, ela se torna uma onda plana, por exemplo. Tá? Um radiador que emite uma frente de onda esférica, muito longe, a rádio curvatura é tão grande que isso vai se tornar onda plana. Estou falando onda plana, mas a gente vai interpretar ainda por que é onda plana. Né? Como é que é o campo físico? Então, por isso que é importante diferenciar as coisas. A gente está no regime fasorial. Essa é a representação do campo no regime fasorial. Né? É um vetor complexo aqui, né? E um número complexo aqui. Mas, se você calcular as quantidades físicas, né, que você observa, você vai calcular o quê? Você vai pegar o campo fasor, o vetor, que depende das coordenadas, multiplicar pelo J ômega t e calcular a parte real. Tá? Então, como é que seria isso? Né? Então, aparece o quê? Ômega t menos kx. Tá? Vamos assumir a zero real para a gente interpretar direitinho aqui. Então, a gente obtém o quê? O campo físico é o vetor, que agora é um vetor real, assumindo a constante real, e uma função cosseno de ômega t menos kx. Né? Posso também inverter, né? Kx menos ômega t, porque é cosseno aqui, certo? Porque, professor, em complexas ele fica girando no círculo, né? Então não tem como ver o físico das três coordenadas, né? Em complexo, bom, daí no plano complexo, só que o plano aqui não é um plano, mas são 3 direções, cada um tem dois componentes, são seis dimensões, né, para ele poder... 6 planos complexos, 3 planos complexos. Exatamente. Então, mas esse girando aí, é girando lá numa coisa abstrata, né? Girar no mundo geométrico é girar mesmo, mas girar é girar matematicamente. Muito bem. Bom, se a zero for real, a gente obtém esse resultado, tá certo? Vamos dizer, digamos que o vetor de onda tenha, ele pode ser escrito sempre assim, né? O seu módulo, no vácuo, ômega sub c, né? Vezes o versor U, né? Vamos pegar x e botar na direção de U, certo? Então, vê só. Quem define a direção do vetor de onda? De onde vem esse vetor de onda? Ele está botando aqui, mas vem de onde, certo? Isso é uma onda plana que está se povoando no espaço. Quem define é o emissor, certo? Por exemplo, eu tenho uma antena aqui. Antena, certo? Muito longe, ela emite uma onda esférica, mas você está bem longe, daí virou onda plana. Né? Qual é a direção do vetor de onda? É essa aqui. Certo? Quem está definindo é onde está o emissor, onde você está observando. Certo? Um laser, né? Tem um feixe de luz bem colimado que sai nessa linha reta. A direção do vetor de onda é essa aqui. Tá? Vou interpretar já isso, estou antecipando, tá? Só para vocês saberem que isso é definido fisicamente, realmente. Né? Existe um contexto aí. Tá? Então, se você faz que o K, né, é um K0 vezes U, você está dizendo que você está dizendo eu sei a direção de emissão, tá certo? É isso que eu estou dizendo, né? Eu sei a direção do expressor. Então, aqui fica mais simples, né? E vamos pegar na direção, ou seja, eu posso, por exemplo, né? Suponha que essa aqui é a direção do vetor de onda. A direção de x seria uma direção inclinada aqui, porque, tá certo? Então, eu vou pegar x e botar na mesma direção, né? De U, certo? Nesse caso, por escalar aqui fica simples, né? K0 e x são paralelos. Então, sai aqui e você fica, na prática, né, com essa função aqui. Cosseno de kx menos ômega t, certo? Então, cada componente do campo elétrico varia harmonicamente no espaço e no tempo, certo? Fixa um, você vê que varia espacialmente com a função cosseno. Fixa esse, para no ponto do espaço, a coisa oscila no tempo com a função ômega t, né? Então, observe que os papéis de K e ômega são parecidos, né? Ômega é cosseno do tempo, K é cosseno de x. É o fator de escala. Isso aqui é angular, isso aqui é espacial. Né? Aliás, desculpa. Isso aqui é temporal, isso aqui é espacial. Frequência angular, isso aqui tem que ser, então, uma frequência espacial. Porque isso aqui é dimensional, metro a menos 1, radiano por metro.
para a fase ficar constante. O que acontece? Velocidade de fase, para essa fase ficar constante, vamos manter isso aqui constante, né? Certo? Ele tem um lugar geométrico dos pontos no espaço, com função do tempo, em que a fase não muda. Né? Calcula a derivada aqui, você vai ver que você tem que se mover no espaço, ao longo da direção de x, para ver a mesma fase, para não ter variação do cosseno ou da função cosseno, você está como se fosse o surfista, está surfando em cima da crista da onda, está sempre vendo a crista da onda. Certo? Então, fase constante. Então, o que acontece? Ômega sobre K0 que dá a velocidade da luz. Então, para você manter a fase constante, a velocidade chamada velocidade de fase é a velocidade da luz do vácuo. Certo? Então, se a gente olhar, né, agora, a gente já falou no tempo que acontece, né, harmonicamente, tem período espacial, né, distância no tempo entre duas cristas de onda, certo? E no período temporal espacial seria algo parecido, né? Você vai ter um período no espaço. Você tira uma fotografia dessa função cosseno, instante de tempo, você vê uma função parada assim, no espaço, certo? Faz o tempo evoluir, ainda você tem essa função cosseno andando, certo? Essa função cosseno fica andando no espaço, né? Você parou, daí você vê ela parada assim, né? Quando o tempo evolui, ela se move, você vê várias cristas passando por você. No espaço, essa distância fixa, chama o período, ao inverso, é que nem no caso temporal, 2π sobre o número de onda, certo? Então, isso aqui chama o comprimento de onda. Tá? A gente pode calcular aqui 2π sobre K0, K0 é ômega sobre C, que é 2πf, né? Aí tem aquela relação famosa, né? C sobre a frequência de onda, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Tá? Então, por exemplo, né, você vai no azul, tá certo? O ultravioleta, a comprimento de onda está diminuindo, a frequência cada vez maior. Vem para o lado vermelho, se for no aspecto visível, né? O comprimento de onda está aumentando. Infravermelho, micro-ondas, vai descendo, onda milimétrica, micro-ondas, onda de rádio, vai chegando a 60 Hz, e o comprimento de onda fica aqui 5.000 km, né? Mais ou menos, certo? Então, você tem isso aí, né? Então, veja, as terminologias são importantes, né? Frequência angular, tem que botar um nome aqui, temporal, porque está associado a soluções no tempo, né? Essa aqui é chamada, o número de onda também eu posso chamar de frequência angular espacial por analogia, né? Dá o número de radianos por metro. T é período temporal, lambda é período espacial, que é o comprimento de onda. Da mesma forma, posso definir outras coisas, né? A frequência em ciclos por segundo, a frequência temporal em hertz, né? Eu posso definir uma frequência espacial também, Ni, né? 2π-Ni, ciclos por metro. Né? Ciclos por metro. Veja a dualidade aqui, né? F é 1 sobre T, Ni é 1 sobre lambda. Bom, então a gente tem uma coisa que a gente define no nosso livro, tá certo? Também no nosso curso, a forma canônica da onda plano-uniforme. Né? Então, a forma canônica é uma coisa que dessa área que estuda essa disciplina, né, tem de saber, né? É que nem assim, campo de uma capa de forma, né? É uma coisa importante saber. Q sobre 4π0R2. Direção radial, né? Isso tem que estar guardado pelo resto da vida, certo? O campo de uma capa de forma, a gente tem que saber, na engenharia elétrica, tem que saber que é Q sobre 4π0R2AR, né? Direção radial. Né? O campo de dipolo também, certo? Tem que saber P escalar R sobre 4π. O campo não, mas o potencial sim. O campo é maior, tá certo? Mas o potencial sim. O potencial de uma capa de forma, Q sobre 4π0R, né? Tem que saber essas coisas, certo? Então, aqui também temos que saber a forma canônica da onda plano, né? No meio simples, tá certo? Vácuo ou meio material vai ser parecido. Então, a forma canônica começa com a expressão por campo elétrico, que é essa que a gente derivou,
vai ter um vetor constante e uma exponencial complexa. E tem um produto escalar, vetor de onda com x. Então, isso tem que ser guardado, certo? Outra coisa, ele tem que guardar as duas componentes, E e H, para onda plana. E é fácil de determinar. Certo? A gente vai fazer aqui, a gente tem que lembrar para sempre agora quem são a E e H de uma onda plana, na forma canônica. Né? Na verdade, a forma canônica tem duas formas de fazer, né? Uma expressando inicialmente o H como H0 e o E a partir do H, ou uma com a E igual a zero e o H a partir do E. Certo? As duas são parecidas, né? Bom, primeiro, divergente de E igual a zero. Uma das equações de Massa. Se eu aplicar divergente sobre essa operação aqui, certo? Daí tem uma identidade vetorial, eu não vou perder tempo fazendo, vocês façam isso aí, e dá para mostrar facilmente que divergente dessa função é vetor vezes função, regra da cadeia, tem que aplicar aqui, tá certo? Lá no capítulo 1, né? Daí fica no fim, como é constante, não tem divergente de E, dá zero. Daí um termo da identidade some, ele fica para o escala do E como vetor de onda. Então, a primeira consequência é que na onda plana, o vetor de onda é ortogonal ao campo E. Tá? Tá bom? Mas isso só no vácuo, né? Ou no meio material simples. Certo? Em outros materiais mais complexos, não. Pode não ser. Né? Em outras situações, pode não ser. Mesmo no meio simples, pode ter reflexão total, daí não é muito. Isso não acontece, tá certo? Aparece números complexos no meio, daí começa a atrapalhar tudo. Daí tem que calcular no campo físico para saber como é que é. Tá? Outra coisa, né? Tem que tomar cuidado, certo? Quando você fala isso, né? Acho que na lista você vai ver por quê, tá certo? Produto escalar de vetores complexos não tem a interpretação geométrica que a gente conhece, né? Vou dar um exemplo aqui, tá certo? Vou fazer aqui rapidinho um exemplo para mostrar o negócio como é complicadinho, né? Por exemplo, vetor complexo, né? Vou pegar um vetor aqui. Chamar de A igual a J JX. Né? A escala A dá o quê? Menos 1, certo? Geralmente usa a escala A para o módulo ao quadrado de vetor, né? Mas não é para os meus vetores complexos, não é. Tem que fazer. Eu teria que fazer conjugado, certo? Mas eu posso ter também a escala A igual a zero, certo? Ele pode ter isso em vetores complexos. Deixa eu ver. Por exemplo, né? Escolhe aqui A igual a AX mais J a Y, certo? Produto escalar de A com A dá zero. Então, ele não tem, o vetor complexo, a interpretação não existe, certo? Não existe a interpretação geométrica tradicional. Né? Então, dá a escala igual a zero, né? Menos 1. Menos 1. Aqui deixa eu tirar esse conjugado aqui para não confundir, certo? Assim. Normalmente era isso, né? Outra coisa, né? Vetores complexos, se você for recuperar ele um vetor que não é complexo, ele, por exemplo, se é uma onda mesmo, essa onda ela mantém esse vetor na mesma direção, certo? Se ele é complexo, você calcular ele no campo físico dele, você pode ver que esse vetor pode rodar no espaço, à medida que se propaga. Certo? A polarização elíptica. Tem polarização circular elíptica. Mas eu não sabia que o telefone estava ligando. Deixa eu... Engraçado, eu botei aqui. Impressionante, eu botei no modo silencioso. Mas eu vou desligar o telefone, bicho, não é possível. Puxa vida, nem modo não funciona. No meu telefone, eu não sei o que é.
Eu botei no modo sono, tá certo? Tá dormindo, aí ele liga. Bom, então tem essas coisas que tem que tomar cuidado, certo? Quando for calcular, né? Para calcular modo de fatiga usado como conjugado, etc. Né? Então, veja, quando eu falo isso aqui, né, para vocês, ó, é escalar K igual a zero, né? Esses são ortogonais. Bom, não é bem isso, tá? Mas, assim, se é zero for um vetor real, é verdade, certo? Então, vamos usar essa interpretação, mas lembrando que, às vezes, pode não ser verdade. Mas isso é uma interpretação. Eu posso pegar uma fase, tá certo? Em que o zero é real, né? Então, isso aqui é verdade, né? K é ortogonal a zero, tá certo? Muito bem. Bom, então você tem a outra equação de Marx, que é a rotacional de E igual a menos J ômega. Tá certo isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Rotacional de E igual a menos J ômega mi0 H. Né? Então, você tem que ficar 1 sobre menos J ômega, fica J ômega em cima, né? Então, fica mais... Tá certo isso aqui, rapaz. H igual a menos rotacional de E. Está errado isso aqui. Sobre J ômega mi0, né? 1 sobre J é menos J. Daria J, né? J sobre ômega mi0. Racional de E. É isso? O livro está assim. Aqui está errado, né? Esse aqui está errado. Esse aqui seria mais, tá certo? Bom, se eu pego a expressão para E, que é essa aqui, cálculo rotacional de E, e uso a regra da cadeia para o rotacional de um vetor de uma função, vai aparecer o rotacional da constante da zero, tá? Então vai dar menos E0 vetorial gradiente. Bom, fazendo lá, tá certo? Você vai obter essa expressão aqui, ó. Tá? Essa é uma das formas que a gente vai escrever, tá certo? Z0, que aparece, é a impedância de onda do meio, no caso, vácuo, que é a razão entre mi e epsilon, que dá 120π, se você usar aquela aproximação para o epsilon zero, que é 10 menos 9 sobre 36π, vai dar 120π, que é 367 ohms. A impedância de onda do... 377, professor. Hã? É 377, não? Acho que é 367, não? 377. Calculou aí, foi? Foi eu lembro disso da engenharia elétrica. É 377, né? Eu não sei porque eu sempre boto 367, né? Hã? Não é porque eu sempre uso esse Mas negócio aí. calcula aí, por favor. Calculasse. Eu acho que é 367, não? Isso que eu achei estranho. Ó, fazendo Não é 377, não. 3,14 vezes 120, dá 376,8. Ah, não, tá trocado. É 376. 377, tá certo. Tá bom. É, não é porque eu sempre usava. Pode ser que tá errado no livro, hein? Não, não está certo. O livro tá certo, né? Por que eu tô botando 367, né, bicho? Bom, enfim. Eu lembro da época de circuito. Tá bom, tá certo. 377 ohms. Então, você tem aí... Então, veja só, né? Campo elétrico tem aquela forma canônica aqui, ó. E o campo magnético é uma forma simples, né? Tensão sobre impedância, né? Tensão, corrente, né? Tensão sobre impedância. Volt por metro, por impedância, que dá ampere por metro. Ou volt por ohm dá ampere, certo? Então, tem essa forma simples de perceber, né? Você faz o produto do versor de direção com campo, divide pela impedância, você tem o campo magnético. Simples, né? Mais uma vez, né? O H é ortogonal, né? Nessa interpretação geométrica da gente, de vetores reais aí. H é perpendicular a U, que é paralelo à carta, certo? E H é perpendicular a E, perpendicular a ambos, né? Certo? Então, essa é mais ou menos um estilo, né? Um instantâneo de uma onda plana, certo? Ela, na direção ortogonal, a direção de propagação ela é infinita, muito extensa, digamos assim, né? E daí você tem o campo E,
frente de onda é um plano, por isso que chama um plano, é nesse plano que a fase é constante. E vetorial H está na direção de K, né? K vetorial E, que é U vetorial E, na direção de H. Tá? Forma canônica está aqui, né? Tem uma outra forma também que eu posso começar com campo H, tá certo? Se eu fizer uma forma canônica equivalente, olha, eu posso escrever também assim, né? H... para limpar aqui. Posso começar também essa forma, a gente pode usar ela, né? H igual a H0, exponencial, né? E o E vai ser impedância vezes isso, né? O E vai ser impedância. Posso botar assim, tá certo? Se eu quiser. Sempre não preciso botar exponencial, porque H é isso aqui tudinho. Certo? Só que eu preciso ver se está certo isso aqui, né? Vamos ver o sinal. Só olhar lá, né? Vou ver o sinal aqui, tá certo? O vetor H é da menos E, né? Então é menos aquilo ali. Certo? Bom, é uma outra forma canônica, certo? Digamos assim, né? Campo magnético dado, campo elétrico obtido do H. Certo? Ou é dado, campo magnético obtido, né? Basta é, né? Tá. Então, basta você saber isso aqui, daí você sabe a impedância vezes ou dividida, né? Tensão igual a impedância vezes corrente, né? A lógica que tem. Tá? Temos as quantidades obtidas pela onda plana, né? Densidade de potência, ou seja, vetor de Poynting, energia, né? Vetor de Poynting complexo, como a gente falou na aula anterior, o meio de vetor de H conjugado. Usando a forma canônica fica fácil de obter, né? 1 sobre impedância, V2 sobre R, né? Um meio, tá certo? Então fica, a gente faz a analogia com a gente construir com esse circuito, né? Campo ao quadrado sobre impedância. Direção do vetor de onda, direção do U. Direção do vetor de Poynting igual a direção do vetor de onda, né? Direção do fluxo. O fluxo é no sentido de U. Né? Lembre-se, né? Isso aqui é watt por metro quadrado, densidade de potência. Para calcular a potência que flui numa área, você tem que integrar nessa área. Né? A projeção na normal, calcula o fluxo da densidade de potência, tem quantos watts passou naquela... Bom, então você tem a densidade de energia, né? Estamos no vácuo, tá certo? São essas quantidades. Se eu calcular a razão entre elas, né? E sobre H é a impedância, né? Vai ter uma agilidade em calcular as coisas usando os conceitos, né? E sobre H é a impedância de onda, certo? Quadrado, né? Tá certo aqui, isso aqui não. W é sobre WM, WM é igual a epsilon sobre mi. Vai vezes aqui, pô. É sobre H é igual a ZH, né? Isso aqui é vezes zero ao quadrado, certo? Que é mi zero sobre epsilon zero, né? Então isso aqui cancela, dá 1. Ou seja, WE e WM são iguais. No meio do vácuo, né? As densidades de energia são iguais. Se você quiser, a gente vai ver que a velocidade de propagação é igual à velocidade de fluxo de energia, né? A energia eletromagnética armazenada, a densidade, né? É a soma das duas, tá certo? Os sons dela vão ser sempre iguais, né, gente? No vácuo, assim. O vácuo não absorve, né? Senão poderia ter uma diferença. Ou então teria energia reativa, não tem, né? Não tem potência reativa. Tem potência ativa no vácuo só. Certo? Então você tem
A energia ou é 2WE ou é 2WM, tá certo? Se você calcular, por exemplo, pega a energia armazenada nesse bloquinho aqui, tá certo? A área delta sigma, né? Como é delta L. Essa energia é a energia eletromagnética, que é a soma das duas, vezes a área, vezes delta L. A taxa de variação da energia, ou seja, como é que ela está entrando, qual é o fluxo dessa energia, né? Então, vai ser dividido por tempo, né? É a taxa de variação do fluxo entrar por aqui e sair por aqui, certo? DLT é a velocidade, né? Então, você tem que o vetor de Poynting é a densidade de energia eletromagnética vezes a velocidade do fluxo de energia, certo? Se ele calcular esse fluxo de energia, que nós temos aqui no vetor de Poynting, certo? Posso calcular, né? Olha, observe, o vetor de Poynting tem quadrado do campo, μ0 sobre ε0 raiz, né? Energia, nós sabemos aqui, né? Vai ter, as duas são iguais, eu posso expressar em termos de E0 e da permissividade ou da permeabilidade, certo? Então, eu posso calcular essa quantidade. Quando eu calculo, dá exatamente essa relação aqui. Densidade de energia vezes velocidade da luz é igual ao vetor de Poynting, né? E quando eu faço esse outro raciocínio aqui separado, eu mostro que o fluxo de energia no espaço é V vezes WM. Então, V é a velocidade C da luz. E essas quantidades são iguais. Então, quer dizer que a velocidade da luz é a velocidade do fluxo de energia no espaço, né? Certo? Bom, vamos para a segunda parte agora da aula, né? Vamos ver aí como é que a gente faz. Então, onda plana é assim, forma canônica desse jeito, a gente vai usar essa forma canônica para várias coisas, né? Para várias aplicações, certo? Como exemplo, né? Como modelo, né? A gente vai usar ondas cilíndricas quando falar em guia de onda cilíndrica, né? Daí a gente vai voltar, né, e ver como é que resolve o problema, certo? Vai falar em ondas esféricas quando tratar de radiação, né? A gente vai voltar, vai ter equação não homogênea e vai tratar. No Jackson, a gente já trata disso no começo, a gente vai deixar para tratar isso depois. A gente está sem fontes ainda. A gente está com o campo viajando no espaço sem interação com fontes, tá certo? A gente vai ver isso depois. Mas, por enquanto, a gente quer interagir com a matéria, né? A gente quer saber como é que a matéria reage, tá certo? Acho que eu tenho uma outra nota de aula que não é essa aqui, deixa eu ver. Não sei porque eu estou com essa aqui. Peraí, só um minutinho, tá? Ver se eu acho essa nota de aula aqui. 18.1, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. 19.2, tá? Então, pode ser que eu corrigido aqui nessa nota algumas coisas, né? Não sei. 377. 367. O erro persiste. Bom, o que nós temos aí, né? A gente vai ver, mais ou menos, usando um modelo simples, né? A gente quer fazer interação de um campo eletromagnético com um meio material. Vamos admitir primeiro que o meio é um meio mais ou menos isolante, constituído de átomos e moléculas em que a nuvem eletrônica é mais ou menos ligada aos núcleos, né? Então, quando o campo elétrico é aplicado, ele tenta separar essas distribuições de carga, né? Mas se separa como? Separa por cima, certo? Porque o campo reverte, né? Ele vai dando tempo, certo? E a gente vai tentar ver, bom, vamos tentar admitir o modelo mais simples. Você tem um núcleo positivo e um elétron, certo? Você aplica um campo elétrico oscilatório, o que acontece? Né? Depois a gente junta vários desses aí, forma um material, né? Constituído de polos como esse aí, certo? E daí a gente vai ter uma resposta. E essa resposta é característica também de outras situações, não só de polos elétricos, você poderia ter de polos magnéticos também interagindo, certo? A gente vai ver isso, vai falar sobre rotação de fases, vai ver como é que isso pode ser, né? Mas isso aqui é um modelo inicial que serve para a gente entender um bocado de coisa. O modelo do oscilador elétrico, o oscilador harmônico clássico, né?
Isso também vai servir para a gente entender a interação de campos com condutores. Condutores não é eletroniligado, não são eletronigados, mas são elétrons livres, né? Pode ser com semicondutores, elétrons de lacunas, certo? Com uma solução iônica ou com um gás que tem íons, certo? Pode ser qualquer coisa, né? Mas a gente começa com isso aí e depois a gente vê como é que a gente usa esse mesmo modelo para representar essas outras situações. Então, o que nós temos aí? A massa do elétron. Vamos admitir o núcleo bem pesado, tá certo? A interação não se dá mais com o elétron, o núcleo fica como se uma referência. E o elétron se desloca em relação ao núcleo sob a ação de um campo elétrico. Massa do elétron é M, carga do elétron é Q, 1,6 vezes 19, menos, né? Coordenado do elétron é X, tá certo? Isso aqui é temporal, né? É um X redondinho, tá certo? Bom, então vamos adicionar, vamos ver as coisas que agem sobre o elétron. Tem a força interna, aqui a força colombiana, digamos assim, né? Tem um potencial que não é muito colombiano, ele pode, quando chegar muito perto, esse potencial tem uma função, ele não é exatamente aquela função tradicional, mas vamos admitir a situação clássica. Bom, mas de qualquer forma, essa força, né? Se você tem uma nuvem eletrônica, vamos falar assim, certo? Vou fazer aqui uma ilustração rápida. Uma nuvem eletrônica, que é o elétron, certo? Sem a ação de um campo, o sensor é coincidente, digamos assim, né? Se eu aplico um campo, por exemplo, assim, certo? Ele empurra o centro de carga positiva, né? Vou fazer para baixo para ficar mais fácil de entender. Para baixo. Ele vai empurrar a carga positiva para baixo, né? Certo? E daí, bom, é como se eu tivesse essa esfera, deixei ela parada, mexi o núcleo, né? Ficou uma separaçãozinha dele, eu criei um dipolo, tá certo? A força de atração entre essa nuvem eletrônica e o centro de carga positiva é proporcional à distância. Por quê? Porque se você olhar a eletrostatica, se a gente calcular usando a lei de Gauss aqui, densidade de carga uniforme, o campo dentro varia linearmente com a distância. O campo aqui dentro. O campo dessa nuvem eletrônica aumenta com R, certo? Então é linear com a distância. Então a força de um sobre o outro é linear com a distância. Porque o campo interno aqui ele aumenta com a distância. Né? Não são duas cargas pontiformes assim, distâncias, certo? Na verdade, é uma carga positiva dentro de uma nuvem eletrônica. E daí o campo, nesse caso, da nuvem eletrônica, aumenta linearmente. Então, a força da nuvem eletrônica sobre a carga positiva é proporcional à separação. E vice-versa. A força da carga positiva sobre a nuvem eletrônica é proporcional à separação. E é atrativa. Então, quer dizer que a força que o núcleo exerce sobre a carga é proporcional ao deslocamento. Tá? Por isso que a gente tem essa forma aqui. Isso vem dessa questão de analisar, no fundo, a nuvem eletrônica mesmo. Né? Você tem mais ou menos dessa forma, para pequeno deslocamento você tem essa forma aí. E a gente pode escrever, né, usando mecânica clássica, né, como sendo a constante de mola, tá certo? Não confundir com o vetor de onda, né? M, uma frequência natural de oscilação, ω0 ao quadrado, né? Na realidade, essa frequência não é frequência natural, viu, pessoal? Acho que eu estou falando errado aqui. Deixa eu pensar. Não, essa frequência... Não. Essa não é natural, não. Essa frequência chama frequência de ressonância, certo? Mas natural é outra coisa que ele vai falar aqui. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Eu não falei nada. Mas, no fundo, essa é de ressonância. Né? Vou chamar isso aqui de frequência de ressonância, certo? Frequência de ressonância do sistema é essa ω0 aqui. Ora, tem uma força também que atua sobre o elétron, né? Que leva em conta mais ou menos a interação com outros átomos que estão lá, certo? Que é uma força do tipo atrito viscoso. A gente já falou sobre isso no caso de condução elétrica. Tem esse tratamento. Ele se mostra que o sistema atua, colisões, né? Colisões elétricas, certo? Colisões de átomos, etc.
O sistema atua de forma que efetivamente aparece uma força de oposição, né, proporcional à velocidade, chamada de força de atrito viscoso. Isso aqui aparece essa constante, chamada de constante de amortecimento. É algo inerente ao sistema. Certo? Né? E tem o campo elétrico aplicado, atua sobre a carga, né, Q vezes R. Né? Lembrando que a carga é negativa. Né? Essa constante de amortecimento, que associada à força de atrito viscoso, é inversamente proporcional ao tempo de colisão. Tá? O tempo de colisão tem a ver com colisões de condutores. Né? Mesmo tipo de padrão. Bom, usando a segunda lei de Newton, que a gente tem que a massa vezes a aceleração é a soma das forças. Né? A gente faz esse balanço aqui. Força elétrica, atrito viscoso, força elástica. Vamos assumir que a coordenada é XYZ, o campo elétrico é aplicado na direção X. Então, aqui tem 3 equações diferenciais. Né? Uma delas é não homogênea e as outras são homogêneas. Certo? Ora, se a gente resolver o sistema, a solução não homogênea é a solução particular, mas a solução homogênea. Né? Solução homogênea para essas duas coordenadas aqui, vamos admitir que gama é menor que ômega zero, quer dizer, pequenas perdas. Certo? Se gama é muito grande, é que o ciclo tem muitas perdas. Né? Não dá nem para analisar direito a resposta. Vamos analisar acima de baixa. Pequenas perdas, quer dizer, a onda eletromagnética vai ser pouco absorvida. Vai ser um pouquinho absorvida só. Não vai perder sua característica, né? A solução geral dessas equações pode ser escrita dessa forma, nesse regime aqui. Ó, né? E aparece essa frequência aqui, essa que chama a frequência natural de oscilação. Tá? Porque ela é natural porque está aqui, ó, aparecendo como uma frequência de oscilação do sistema. O sistema oscila nesse ômega maiúsculo, não é no ômega zero. Ômega zero é de ressonância, certo? Então, essa aqui é chamada frequência natural de oscilação. Se vocês calcularem, dá isso aqui. Né? Isso aí é no regime gama menor que 2 ômega zero. É o regime oscilatório amortecida. Quer dizer o quê? Se y e z são não nulos inicialmente, eles vão decair no tempo. Depois de algum tempo vai para zero e vão decair oscilando na frequência natural. Né? Desaparece. Então, se o sistema está estimulado com y e z fora do lugar, ele a posição média vai para zero. Só que ele não vai para zero é x, certo? Então, isso aqui é equivalente. No regime... então, a gente pode calcular, então, depois de decorrido transitório, certo? Depois de ter decorrido transitório, ou seja, para todos os efeitos, y e z são nulos, e x a gente pode assumir no regime fasorial, né? Admite o campo... Isso aqui está errado, tá certo? Então é reto, né? É exponencial de ômega t. X aqui está meio arredondado, tá? É o x que eu vou usar agora, que é o x fasor, exponencial de ômega t. Se a gente fizer isso, a gente usa aquela regrinha, né? Derivada é j ômega, né? Fica j ômega ao quadrado, a gente combina isso aqui, vai dar uma relação entre a coordenada x, no regime permanente, e o campo aplicado. Né? X oscila, certo? Mas com valor eficaz, mais ou menos, dado por isso aí. Uma amplitude dada por isso aí. Né? Observe que a relação entre X e E é uma relação que envolve um número complexo. Aqui. Né? Bom, e com a nossa teoria, a gente pode calcular momento de dipolo. Né? Momento de dipolo, só lembrando para você, né? Um par de cargas. Tem um momento de dipolo, que vai dar menos para mais, né? Que é carga positiva, vezes D, né? No sentido do eixo que separa as cargas, certo? Magnitude que é D. No nosso caso, X é a posição do elétron. Então, o momento de dipolo ou seja, X, isso aqui é que é X, tá certo? Então, X aqui é menos D, né? No caso. Então, o momento de dipolo é menos a carga do mas a Q, eu estou dizendo que Q é a carga do elétron, não é isso? Então, menos Q é a carga positiva, né? É a carga
a carga do próton, do núcleo, tá certo? Vezes a posição do núcleo, que é menos x. Né? Tá? Por isso que deu isso aqui, da QX. Né? Aqui está uma ilustraçãozinha. Né? Carga do elétron é Q, carga do núcleo é menos Q, que é positivo. Então, eu calculei o momento de polo. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou calcular polarização, relação constitutiva, daí eu chego na permissividade elétrica. Esse é o objetivo. Então, eu tenho o momento de polo dado por isso, eu sei quem é X em relação a E, né? O momento de polo é proporcional ao campo aplicado, certo? O momento de polo o quê? Induzido pelo campo. Ele que está induzindo essa separação. Se você tem N de polos por unidade de volume, você tem uma polarização, que é densidade de polos, vezes o momento de polo, que é N, que é X. Então, a polarização é uma relação linear com o campo aplicado, e aí aparece a susceptibilidade elétrica, certo? E daí eu uso a relação constitutiva D igual a Y0 mais P, meio isotrópico, por isso que eu não estou usando vetores aqui, tá certo? Isso vai ser aplicado em qualquer direção. Depois a gente vai ver mesmo nos isotrópicos como é que é, né? Então, você fazendo isso, usando essa relação, você obtém a função permissividade. Né? Então, o que acontece? Permissividade é uma função complexa da frequência. Essa é a coisa mais importante que a gente obtém. Certo? Os materiais não respondem igualmente a qualquer frequência. Cada frequência tem uma resposta diferente. Tem frequências em que ele pode absorver muito, tem frequências que não. Depende disso aqui. Ó. De onde vem a absorção? Vem da viscosidade que está aqui guardada, certo? Apareceu um termo aqui que a gente chama de frequência de plasma, né? A gente vai entender depois o que ela quer dizer. Bom, mas é bom ver, né? Esse aqui apareceu, é densidade de moléculas, de polos, quadrado da carga em ε0, né? Alta densidade, alta frequência de plasma, certo? Um parâmetro importante, a gente vai ver o significado depois. Né? Então, observações, né? P é proporcional a E, certo? No regime fasorial. D também, né? No regime temporal, não. P e D não são proporcionais ao campo aplicado, certo? Porque ele pode estar defasado no tempo, né? Então, não posso ter um cosseno de ômega T e cosseno de T mais φ iguais, né? Uma réplica do outro, certo? Mas vão estar separados no tempo. E se você der uma mistura, aí que fica uma confusão danada, aí que não é réplica mesmo, né? Ou seja, no regime fasorial, as coisas, por isso que a gente usa o regime fasorial, porque tudo fica simples, né? Porque aqui no regime temporal não teria essa réplica do campo aplicado, né? Só se o epsilon fosse real. O maior o epsilon faz energia armazenada no campo, né? A parte real do epsilon. A parte real, né? Porque o depende, Isso, exatamente. Isso, tá certo. Né? Que é a função permissividade, está aqui, né? Essa função, né? Tem algumas propriedades, né? Isso aqui é a frequência de ressonância, aparece aqui embaixo. Ó. Esse denominador aqui é mínimo, digamos assim, módulo, né? É mínimo, o módulo denominador mínimo quando a frequência é ômega 0. Quer dizer que isso aqui é máximo quando a frequência é igual à frequência de ressonância. Tá? Ressonância é quando isso aqui atinge o maior valor possível, né? Algumas propriedades aqui, tá certo? Na condição de ressonância, o que acontece? Voltando para a polarização, né? A polarização fica menos J vezes um número vezes E. Tá? Então, há um defasamento de π sobre 2 entre essas duas quantidades aqui. Tá? Se isso aqui é cosseno, isso aqui é seno, né? Isso quer dizer que a posição está defasada de π sobre 2 em relação ao campo. A posição fasou. Tá? E tem uma... Eu acho que... Não sei se está aí na lista de exercícios para você interpretar isso. Certo? Não sei se está. Né? Mas tem uma razão para isso. Certo? Se você fizer a analogia do balanço,
Aqui quer dizer o seguinte, que o campo é máximo quando a velocidade é máxima, digamos assim. E a velocidade é a taxa de variação do x, né? Que é J ômega x. Então, quando a velocidade é máxima, o campo é máximo. É isso que quer dizer. Então, você tem um balanço, certo? O menino está no balanço, você está empurrando ele na frequência de oscilação dele, né? O melhor lugar para empurrar é quando ele estiver descendo com velocidade máxima. Você... né? Então, quando a amplitude é zero, é isso. Então, aí o estímulo, que é o campo, é máximo. Quando a amplitude é zero, quando a velocidade é máxima. Você vai bombear ele naquele momento que ele está passando por você, velocidade máxima. Você simplesmente dá um empurrãozinho. É claro que você pode empurrar aqui também, certo? Também não tem problema. Mas só quer dizer isso. Esse defasando sobre 2 você vai dar continuidade na hora que ele tiver a velocidade máxima, você empurra o balanço. Né? Essa é a ideia, certo? Esse π sobre 2 é por isso. A velocidade está em fase com o campo, a posição está 90 graus defasada. Né? Posição 0, que é aqui no ponto aqui, você tem campo máximo, né? Outras coisas, né? Longe da ressonância. Só olhar a expressão, tá certo? Longe da ressonância. Isso aqui domina, digamos assim. Isso aqui é pequeno, né? Esse produto aqui é pequeno em relação ao quadrado. Se isso aqui for bem longe da condição de ressonância, esse número aqui vai ser muito maior que esse. Então, isso aqui pode ser desprezado. Aí você não tem defasamento. Essa é a conclusão. Se você sair da condição de ressonância, você não tem defasamento, certo? Então, epsilon sub epsilon 0, longe da ressonância, quer dizer isso aqui, né? É um número, certo? É real. Né? Então, você tem... Mas tem um detalhe importante, né? Epsilon sub epsilon 0 é parâmetro real, frequência abaixo da frequência de ressonância, permissibilidade relativa é maior que 1, que é o que a gente está acostumado, né? Mas, se você passar da ressonância, a permissibilidade relativa fica menor que 1, certo? Em frequência de raio-x, né? O vácuo tem observação menor, permissibilidade menor do que o vidro, por exemplo. Porque o vidro tem um epsilon sobre epsilon 0 menor que 1. E o vácuo não tem nada, certo? O vácuo é 1, né? Daí a pessoa faz... O pessoal canaliza raio-x usando fibra ótica ao contrário. Você tem vidro, né? E um vidro de inservação N1 e N2, né? Daí N1 é maior que N2. N é permissibilidade, né? N1 é maior que N2, certo? Então você tem a reflexão total que a gente vai discutir também, né? Então é guiado aqui dentro, certo? Reflexão total, né? Mas para raio-x tem que ser o contrário. Você bota vidro lá de fora, uma camisa aqui e Você bota vidro, né? Vidro. E o raio-x passa por aqui, guiado, né? Do total. Raio-x. Vai por aqui. Para a frequência? Hã? Para a frequência? Não entendi. Por causa da frequência, professor? É porque a frequência é muito alta. Você passou de todas as ressonâncias possíveis no material. E você está com epsilon menor que 1. Então, o vácuo tem observação maior do que o vidro. Então, o guiamento se dá que nem na fibra ótica, né? Você bota vazio aqui e o material lá de fora. Isso chama-se dispersão anômala, algo que a gente vai discutir também, tá certo? Só estou adiantando aqui algumas situações. É claro que, quando você tem muitos átomos, muitas moléculas diferentes, com ressonâncias em lugares diferentes, isso não vai acontecer. Uma ressonância abaixo, mas a próxima está acima. Daí soma todo mundo, não vai dar menor que 1. Vai dar menor que 1 quando for muito alta a frequência, que passa todo mundo. Passou todas as ressonâncias do material. Bom, temos aqui uma aproximação lorentziana para interpretar essa função. Eu vou deixar para vocês fazer essa continha, que faz parte da lista, né? Faça as passagens, né? Então, se você usar próximo da frequência de ressonância, essencialmente, e assumindo que a amortecimento é pequeno, né? Próximo da ressonância,
Então, aqui, essencialmente é o seguinte, essa função aqui, ó, a gente faz aqui soma, tá aqui, né? Soma vezes a diferença, a aproximação é essa, ômega 0 menos ômega, né? Ômega 0 mais ômega. A gente faz essa aproximação lorentziana, ou seja, ômega 0 é próximo de ômega. Você não vai zerar isso aqui, né? Você deixa isso aqui e faz isso aqui. Ômega aproximadamente ômega 0. Estou perto da ressonância. Aqui dá 2 ômega 0. Pronto. Essa é a aproximação que se faz, mais ou menos. Essa aqui fixa em ômega 0, porque está muito perto da absorção, da ressonância. Você faz ômega 0. Pronto. Aí você vai ter 2 ômega 0 aqui, ômega 0 aqui em evidência, e manipula. Vai chegar nessas expressões. Ou seja, você quebra permissividade relativa em parte real e imaginária. Eu boto menos, aqui a gente tradicionalmente bota menos aqui, porque essas quantidades ficam positivas. A gente vai ver que isso aqui, a parte imaginária é sempre negativa para meios passivos, né? Meios que dissipam, tá certo? Então, isso vai acontecer, né? Então, a epsilonia fica 1 mais uma função lorentziana, não é lorentziana, é uma derivada lorentziana, tem uma diferença de frequência aqui, esse denominador, né? E a outra que dá uma função lorentziana, né? São 2 linhas, tá? Esse denominador aqui, né? Que é, isso aqui é a função 1 sobre 1 mais x2, digamos assim, função de x, né? Isso aqui é x, isso aqui, normalizando todo mundo, ficaria 1 sobre 1 mais x2. Essa função é a função lorentziana, tá? E que x é a diferença de frequência, né? Então, a gente pode fazer aí o gráfico, né? Dessas funções, tá certo? Aqui está a parte imaginária, né? Isso vale, isso aqui você vai interpretar que isso aqui é a largura, tá certo? Da função, a largura da, por exemplo, se o valor máximo, se você normalizar em 1, né? Quando cai a metade, a largura total da gama. A largura total dessa curva aqui, lorentziana. Tá? Basta olhar aqui, né? Se ômega 0 menos ômega for mais ou menos gama sobre 2, né? Quando isso aqui dá 0, dá gama sobre 2 ao quadrado. Quando dá gama sobre 2 a diferença, dá a metade desse valor. Dá 2 vezes, aliás, né? Deu a quantidade que é pela metade. Né? Então, quer dizer que você tem gama sobre 2 para lá, gama sobre 2 para cá, você tem um gama com a largura total. Então, gama dá a largura dessa linha. Quanto menos absorção, mais fino isso aqui. Mais sobe isso aqui, vira uma agulha. Tá? Muita absorção, muito largo. Né? Quer dizer o quê? Absorve em várias frequências, certo? Fino, quer dizer, absorve bem perto da frequência de ressonância. Fora não absorve mais. Aqui não tem mais efeito, né? Você está vendo aqui. Isso aqui é dispersão, né? Tem a ver com dispersão, algo que a gente vai também reforçar o conceito. Antes da ressonância, a epsilon é maior que 1. Né? Depois, epsilon igual a 1 na ressonância, né? E se você for ver aqui, ó, é 1 mais, tá certo? Dá 0 na ressonância, né? Então, abaixo da ressonância, passou essa região anômala que a gente chama, certo? Então, aí tem algumas características, né? Certo? Bom, a gente para por aqui e a gente depois vai juntar vários átomos e ver como é que é a função permissividade generalizada. Essa função permissividade, ela pode ser usada para, por exemplo, representar a função permeabilidade. Essas ressonâncias vão aparecer também em outras situações, tá certo? Então, a gente usando o modelo do oscilador harmônico, serve para entender as várias situações, certo? A gente, por exemplo, vai entender condutores usando isso aí. Como é que é a resposta em condutores, né? Vai usar o mesmo modelo para representar. Como é que o condutor responde. Né? Como é que a condutividade varia com a frequência, por exemplo. Para deduzir usando esse modelo aí. Certo? Absorção de luz, por exemplo, né, em matéria. A matéria pode ser entendida usando esse modelo aí. Aí estão as ressonâncias. Né, vai ter interação forte, né, em torno da ressonância. Pouca interação fora. Né? Ou de radiação de micro-ondas, ou de outras companhias. Certo? Ok? Então, ficamos por aqui.